Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa borboletinha de amigurumi. Antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora começar? Bora começar, pessoal. Eu vou usar esse fio mostarda, ele é 100% algodão e tem um tex de 400. Junto com esse fio, eu também vou usar uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí junto com uma agulha compatível. A gente vai iniciar fazendo o anelzinho mágico, então eu faço um Ezinho, assim com o fio, e eu vou segurar bem aqui onde cruza, ó. Eu já vou deixar tracionado no meu dedo o fio que vem do novelo. Seguro aqui aonde está cruzando um fiozinho com o outro e deixo a pontinha do fio aqui para baixo. Vou inserir a minha agulha aqui no centro, né, nesse buracão, laçar o fio de frente para trás. Então, eu pego ele aqui pela frente e puxo por dentro do buracão. Agora, eu laço mais uma vez e vou puxar por dentro da alcinha que está na minha agulha. Então, eu tenho aqui o meu anelzinho mágico. Eu gosto de puxar essa perninha, mas não precisa se não quiser. Para fazer a primeira carreira, a gente vai precisar colocar 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Para fazer o ponto baixo, a gente insere a agulha aqui no centro, nesse buracão, pegando ó, os dois fiozinhos aqui em cima, laço o fio e traz ele aqui para frente novamente. Fico com duas laçadinhas na minha agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo e agora eu vou fazer mais 5, para eu ter um total de 6 pontos baixos nessa carreira. Tenho aqui os meus 6 pontos baixos, agora eu vou puxar essa pontinha para fechar o meu anel. Não precisa puxar muito por enquanto, puxa só até encostar o primeiro pontinho no último, senão fica muito difícil de fazer o primeiro ponto da próxima carreira. E agora na segunda carreira a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então para cada pontinho que a gente tem aqui na base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então eu venho aqui no meu primeiro pontinho, ele é um pouquinho mais chatinho de pegar porque ele fica mais apertado. Fiz o primeiro ponto baixo e agora dentro do mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo 2 pontos baixos para cada pontinho que eu tenho aqui na base. A gente finaliza essa carreira com 12 pontos baixos. Tenho os meus 12 pontos baixos aqui da segunda carreira, vou soltar minha laçadinha e colocar um marcadorzinho de ponto aqui no último pontinho. Esse marcador serve para a gente saber exatamente aonde começa e aonde termina cada uma das carreiras. E agora eu vou trabalhar mais 2 carreiras fazendo só pontos baixos. Então, vão ser 12 pontos baixos por carreira, um ponto em cada ponto que eu tenho aqui na base, sem nenhum aumento, tá? Então, vão ser as carreiras de número 3 e de número 4. Acabei de finalizar minha carreira de número 4, agora eu soltei aqui um pouquinho a minha laçada e vou cortar a pontinha do meu fio, tá? Não precisa deixar muito longo esse fio, só um pedacinho mesmo pra gente esconder ele. Puxa aqui a laçadinha. Esse anelzinho mágico, a gente pode puxar aqui a pontinha do fio até fechar completamente. Então, eu apoio aqui no meio, ó, e puxo bem até ele ficar bem fechadinho. Eu gosto de dar um nozinho aqui bem rente. Essa pontinha aqui do fio, eu gosto de passar dentro de alguns pontinhos. Então, com a própria agulha de crochê, eu venho aqui, ó, pegando só a alcinha de trás dos pontinhos e vou enrolando a ponta desse fio. Então, eu peguei aqui a alcinha de trás, ó, do próximo ponto da base, a gente pega só a alcinha de trás e passa o fio. Vou para a próxima, pego só a alcinha de trás e passo o meu fio. Vou para a próxima e passo o meu fio. Vou fazer isso por uns 4 pontinhos já é suficiente, tá? Não precisa ser muito não, só para não correr o risco de soltar. Esse excesso de fio a gente pode jogar aqui para dentro e essa pontinha aqui do anel mágico também. A gente vai deixar essa pecinha aqui um pouquinho de canto enquanto a gente faz a próxima parte. Agora, eu já comecei aqui o meu trabalho fazendo a primeira carreira com 6 pontos baixos no anel mágico e a segunda carreira com 6 aumentos, né? Exatamente como a gente começou esse pedacinho aqui.
Então, façam aí a primeira e a segunda carreira pra gente continuar a partir daqui juntos. E agora, na terceira carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto da base. E no próximo ponto, a gente faz um aumento. Então, são 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. E a gente vai repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento 6 vezes no total. A gente finaliza a carreira com 18 pontos baixos. Terminei minha terceira carreira com 18 pontos baixos. Aí eu não falei, mas eu já fechei aqui o meu anelzinho mágico e já dei um nozinho aqui atrás, tá? Na pontinha do fio. Então, já podem fechar o anelzinho mágico de vocês também. E agora, na quarta carreira, a gente vai trabalhar um aumento no primeiro ponto da base. E depois, mais 2 pontos baixos. E vai ser essa a sequência dessa carreira. Um aumento e 2 pontos baixos até chegar no marcador. Finalizei a quarta carreira e agora as próximas 3 carreiras, que são as carreiras de número 5, 6 e 7, a gente vai trabalhar só pontos baixos, tá? Vão ser 3 carreiras retas, um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Finalizei as minhas carreiras retas, então eu acabei de terminar a carreira de número 7. Agora a gente vai emendar essas duas partes, tá? Uma parte na outra. E o que a gente vai fazer é só continuar aqui a carreira, ó. Seguindo aqui os pontos baixos. Então, eu vou pegar aqui num pontinho baixo. Eu gosto de pegar no ponto baixo após o último ponto da finalização, tá? A gente consegue identificar aqui por causa do degrauzinho, tá vendo? Quando a gente termina, forma um degrau. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui, pegando as 2 alcinhas do ponto, logo após o degrauzinho aqui, que é o último ponto da finalização aqui da última carreira, tá? E agora eu vou fazer um ponto baixo normalmente, ó. Meu fio já tá preso aqui na finalização da 7ª carreira dessa parte maior. Eu venho aqui na parte menor e faço um pontinho baixo bem justinho, tá? E agora eu vou seguir fazendo pontos baixos até dar a volta inteira aqui nessa pecinha. Já tô chegando aqui no final. Vou fazer o meu último ponto baixo aqui, ó, no último ponto da carreira, né? No degrauzinho aqui que a gente tinha. E agora eu vou continuar desse lado aqui, ó. Então, eu venho aqui no próximo ponto baixo que tá livre. Então, a gente tem que identificar o último ponto baixo que a gente fez desse ladinho, que é o que tá o marcadorzinho de ponto, ó. Ele tá aqui. Então, eu venho nesse, que é o ponto livre da base, e vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base dessa peça aqui maior, que vai ser até chegar no marcador de pontos. Finalizei a carreira de número 8, eu vou chamar de carreira de número 8 porque daí a gente conta a partir dessa peça aqui maior, tá, gente? Então, se a gente contar desde aqui do anelzinho mágico até essa que a gente acabou de finalizar, a gente terminou agora a carreira de número 8. E agora, na carreira de número 9, a gente vai trabalhar só pontos baixos. A gente já tem a nossa peça aqui emendadinha, né, uma na outra, então a gente vai fazer uma carreira só de pontos baixos, dando a volta aqui na pequenininha e depois na grandona até chegar aqui no marcador. Não tem nenhum aumento, é um ponto baixo para cada pontinho que a gente tem aqui na base. Eu vou fazer a minha carreira e já volto com vocês. Só tomem cuidado aqui, ó, no primeiro pontinho, para vocês não pularem ele, tá? Identifiquem bem ele aqui, ó, no trabalho, porque esse buraquinho aqui depois a gente fecha, tá? Então, a gente vem aqui logo aqui no primeiro pontinho, depois do marcador, e faz um ponto baixo. Nós temos que ter um total de 36 pontos baixos, tá? Nessa carreira. Finalizei a carreira de número 9 com 36 pontos baixos. Agora eu vou cortar uma pontinha de qualquer fiozinho que eu tenho aqui, ó. Só para eu usar essa pontinha de fio para fazer aqui, ó, para fechar esse buraquinho, tá? Não precisa ser um fio longo, ó, um pedacinho assim já é suficiente. E não cortem muito rente aqui, ó, tá vendo? Eu cortei o fiozinho do anel mágico. Não cortem muito rente para não correr o risco de desfazer. Deixa sempre uma sobrinha aqui de segurança.
E aí, ó, com a própria agulha de crochê, eu vou passar aqui, ó, no buraquinho. Tá vendo que entre as peças fica um buraquinho? Então, eu vou passar bem aqui, pegando duas alcinhas, ó, uma alcinha de cada lado do ponto. Então, eu entro aqui por um lado e saio aqui no outro. Vou puxar a pontinha desse fio. Ó, passei, tem uma de cada lado. Aqui eu só vou dar um nozinho. Então, um nozinho simples. Pronto, esses pontinhos do fio pode deixar aqui pra dentro, não precisa nem cortar. Desse jeito, ó, a gente fecha aquele buraquinho que tava ficando aqui. E agora a gente vai começar as carreiras de diminuições. Então, aqui na carreira de número 10, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos. E depois a gente vai fazer uma diminuição. Fiz já os meus 4 pontos baixos. Para fazer a diminuição, a gente vai inserir a nossa agulha pegando só a alcinha da frente do próximo ponto da base. Só a alcinha da frente. E sem tirar, a gente vai pegar a alcinha da frente do ponto seguinte também. Ó, fiquei com as duas alcinhas do ponto laçadas aqui na minha agulha. Agora eu laço o fio e tiro só de dentro das alcinhas do ponto. Fico com duas laçadas na agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro dessas duas. E aí, a gente finalizou a primeira diminuição. Agora, eu vou seguir fazendo mais 4 pontos baixos e mais uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência até chegar no marcador. 4 pontos baixos e uma diminuição. Vão ser 6 vezes no total. Agora, na próxima carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Vai ser um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base. E nas próximas carreiras, a gente vai seguir essa sequência de uma carreira de diminuição e uma carreira reta, tá bom? Eu não vou fazer carreira por carreira com vocês, porque basicamente é a mesma coisa que a gente já fez aqui. Eu vou deixar na tela a receita. Então, a próxima carreira é só pontos baixos, sem nenhum aumento e nenhuma diminuição. E a carreira seguinte vai ser uma carreira de diminuições e eu vou deixar a sequência dessa carreira e das próximas para vocês na tela. Eu vou fazer as minhas carreiras e já volto. Acabei de finalizar a carreira de número 15, então eu tenho 18 pontos baixos aqui na minha volta. E agora a gente vai precisar fazer pontos baixos até chegar aqui em uma lateral, tá? A mais perto, provavelmente para vocês, também vai ser essa menorzinha aqui. Então, eu vou fazer, no meu caso, vão dar 4 pontos baixos, tá? Eu vou fazer até chegar aqui. Pode ser que no de vocês dê mais ou dê menos, não tem problema. Façam até chegar aqui nessa pontinha aqui, nessa lateral, tá? Não tem problema se for 5 pontos ou se for só 3. O importante é a gente chegar aqui no cantinho. No meu caso, foram 4 pontos. Provavelmente no de vocês vai ser 4 também, mas de repente, dependendo da tensão do ponto, deu uma diferencinha. Mas vai ser alguma coisa perto disso. E agora o que a gente vai fazer é uma carreira fechando esse buraquinho aqui, tá? Não vai ter enchimento nem nada, porque vai ser a asinha da borboleta. Então, eu vou manter a minha agulha aqui inserida Eu vou manter a minha agulha aqui no último ponto e vou passar essa pontinha do fio pra trás, ó. Então, eu vou trazer ele pra trás aqui da minha laçada, ó. Vou segurar aqui atrás da minha mão, tá? Agora, eu ajusto novamente e a gente vai fazer uma carreira fechando esse buraquinho. Então, eu venho aqui no próximo ponto baixo da base, insiro pegando as duas alcinhas normalmente e vou vir aqui no ponto baixo que está saindo da minha laçada, que é o último que a gente tinha acabado de fazer, e vou inserir a minha agulha também. A gente pega as alcinhas do primeiro ponto e do último, tá? Eu vou tirar só para vocês entenderem. O nosso fio, que normalmente tá aqui pra frente, nós vamos passar ele pra trás da nossa agulha. Então, ele vem aqui pra trás. Eu vou vir aqui no próximo ponto baixo da base, inserir a minha agulha. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nesse ponto que é o último ponto baixo da base. Então, ele é um pouquinho chatinho de pegar, mas é só ir com jeitinho que a gente consegue.
Pronto, peguei o primeiro e peguei o último. Agora, eu laço meu fio e faço um ponto baixo, ó. Trago ele aqui pra frente, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo. Venho aqui pro próximo ponto da parte da frente e pro próximo ponto aqui de trás, ó. Tá? Lacei lacei as duas alcinhas do ponto da parte aqui da frente e da parte aqui de trás. E faço um ponto baixo normalmente. E a gente vai fazer isso até chegar aqui no final, tá? A gente sempre pega o próximo ponto baixo da parte da frente e o próximo ponto baixo da parte de trás e faz outro ponto baixo, fechando. Eu já vou terminar aqui a minha carreira e volto com vocês. Cheguei aqui no fim da carreira, vou soltar a laçadinha, cortar o meu fio. Pode deixar um espacinho suficiente para fazer a costura, tá? Deixa um fio longo, não precisa economizar nessa parte. E vou puxar aqui a minha laçadinha para o meu trabalho não desfazer, tá? Então, esse é um ladinho da asinha. A gente também vai precisar fazer essa pecinha aqui, que são 3 carreiras. Então, a gente inicia com 6 pontos baixos no anel mágico, depois a gente faz 6 aumentos e depois a gente faz 6 vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento. Eu vou deixar a receita na tela para vocês, tá? Quando vocês finalizarem a terceira carreira, podem cortar o fio, deixando um espacinho, ó, para fazer a costura, não precisa ser muito grande. E eu vou puxar aqui a minha laçadinha. Passo uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha. E a gente só vai fazer um arrematezinho aqui na finalização pra gente diminuir um pouquinho esse degrau, tá? Então, esse fio ele é escuro, é um pouquinho chato de enxergar. Mas a gente tem aqui o último ponto baixo, que é o que tá saindo o meu fio. Eu vou pular o próximo ponto da base, aqui o primeiro ponto da base, e no segundo ponto eu vou inserir a minha agulha pegando as duas alcinhas. Passo aqui o meu fio. Agora, eu vou voltar com a minha agulha bem daqui, ó, desse buraquinho de onde tá saindo o meu fio, tá? Então, a gente vem bem aqui no miolinho, insere a agulha e já joga o fio lá pra trás. Agora, é só ajustar esse pontinho pra ele ficar do mesmo tamanho dos outros, tá? Essa correntinha tem que ficar do mesmo tamanho dessas outras que a gente já tinha feito aqui antes. Essa pontinha de início, a gente pode puxar até fechar completamente o anel mágico. E dar um nozinho aqui atrás bem rente. Pode cortar esse excesso, porque não precisa deixar ela muito grande, tá? Então, eu vou deixar assim, ó, só como um pedacinho, pra não correr o risco do nó desfazer. E nós também vamos precisar fazer uma dessa daqui bem pequenininha, que é só 6 pontos baixos no anel mágico. Deixa eu pegar aqui a minha agulha. Então, a gente puxa, faz os 6 pontos baixos no anel mágico. Corto o fio, ó, deixando um espacinho para fazer a costura. Deixei um fio mais ou menos desse tamanho, tem uns 20 centímetros. Vou passar minha agulha de tapeçaria aqui na ponta também. E aí, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui atrás. Só que dessa vez, a gente vai pegar o primeiro pontinho, a gente não vai pular nenhum, tá? Então, minha agulha tá saindo, meu fio tá saindo daqui, do último pontinho. Eu vou vir logo aqui no primeiro ponto do anel mágico, ó. Eu não vou pular nenhum dessa vez. Passo o meu fio e volto ele aqui no mesmo espacinho de onde ele tá saindo. Já jogo ele aqui pra trás. Dou uma ajustadinha e esse pedacinho aqui já tá pronto. Puxem aqui o anelzinho mágico de vocês, mas nesse caso aqui não precisa puxar muito, tá? Puxem até vocês sentirem que fechou, não forcem muito, porque como a peça é bem pequenininha, ela acaba fechando demais e fica estranha. Eu também vou dar um nozinho aqui atrás no excesso desse fio. Pode cortar o excesso, deixa uma pontinha, que depois a gente esconde ela no trabalho. E agora a gente vai costurar essas duas pecinhas aqui na asinha da borboleta. Então, eu vou passar novamente a agulha de tapeçaria nessa parte maior aqui e vou costurar a minha bolinha bem aqui, ó. Quando a gente aperta, a gente percebe que ela faz, ó, um buraquinho, como se fosse sei lá, uma colherzinha, assim. Então, a gente vai colocar bem no meinho desse buraquinho.
E aí a gente vai fazer a costura. Então o buraquinho tá aqui, eu vou pôr bem aqui no meio e vou fazer a minha costura. Essa costura ela é fácil de fazer, a gente só precisa ir laçando os pontinhos. Então eu vou pegando sempre, ó. O meu fio tá saindo daqui, certo? Da parte roxa, eu venho aqui na amarelinha, laço um fiozinho, eu sempre laço um fiozinho só e puxo. Aqui por trás, eu vou usar, nessa parte roxa, eu vou usar esses gominhos aqui que ficam atrás da correntinha, tá? Então, eu venho aqui, pego aqui num gominho do ponto. E ajusto o meu fio. Volto aqui na base, né, que é a parte mostarda, e puxo o meu fio. Vou fazer isso até dar a volta toda, tá, gente? Não é uma costura difícil de fazer. Só tomem cuidado na posição, né, para não sair do lugar. Se vocês preferirem, vocês podem prender com um alfinetinho a pecinha aqui de vocês. Eu vou fazer a minha costura e já volto quando finalizar. Costurei a minha volta toda e agora que eu já fiz o último pontinho, eu vou jogar o meu fio aqui pra dentro e vou sair aqui atrás num espacinho de ponto qualquer, tá? Vou tirar a minha agulha, deixo essa pontinha aqui, porque depois a gente amarra ela. E vou passar a minha agulha de tapeçaria agora nessa outra parte aqui, que ela é a bem pequenininha. E essa bolinha pequenininha a gente vai colocar aqui, ó, nesse pedacinho, né, nessa pontinha da asinha. Então, a gente posiciona aqui também, mais ou menos onde forma um buraquinho. E do mesmo jeito que a gente costurou essa parte, nós vamos costurar essa. Ela é só um pouquinho mais chatinha, porque ela é bem pequenininha, mas é só ir com calma que dá certo. E essa pontinha aqui do fio, quando a gente for costurando, a gente vai jogando ela aqui pra dentro, tá? Essa que a gente cortou do anel mágico. E agora que eu finalizei a costura, eu vou inserir aqui no espacinho de ponto bem pertinho do último pontinho da costura que eu fiz. E vou jogar o meu fio aqui pra trás e vou sair junto com esse espacinho de ponta, no mesmo lugar. Puxo a minha agulha e agora eu vou dar 3 nozinhos nessas duas pontinhas, tá? Pode dar uma puxadinha só pra ajustar, não pode puxar muito, não pode deixar repuxar o trabalho. Aqui eu vou dar 3 nozinhos. Os 2 primeiros nozinhos eu não aperto muito, daí no terceiro eu aperto bastante. Agora eu vou passar novamente a agulha de tapeçaria aqui na pontinha, pode ser dos 2 fios, ou se quiser passar em um de cada vez também dá certo. Vou inserir a agulha no mesmo espacinho de ponto de onde tá saindo os meus fios, jogo lá pra dentro num espacinho de ponto qualquer. E agora a gente puxa pra esconder esse nozinho dentro da peça. Esse excesso aqui de fio a gente pode cortar bem rente. E aí é só a gente dar uma mexidinha aqui que o fiozinho fica escondidinho lá dentro. Então, a gente já tem uma asinha da borboleta pronta e vocês vão precisar repetir todo o processo para fazer mais uma igual a essa, tá? Essa que nós vamos precisar de 2, só tomem cuidado com o lado que vocês vão pôr a bolinha. Então, façam as duas, coloquem assim na mesa, ó, uma em cima da outra, e aí vocês posicionam as bolinhas só para ter certeza que vai ficar do lado certo, tá? Para não acontecer de colocar, por exemplo, 2 aqui e aí ela fica torta a asinha, não tem como a gente prender, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai precisar fazer o corpinho da borboletinha, tá? Eu usei esse fio mais clarinho aqui, ele é um rosinha bem clarinho. E eu coloquei os olhinhos, esses olhinhos amarelinhos de 6 milímetros. Eu não vou fazer essa parte com vocês, porque basicamente eu já ensinei vocês a fazer as sequências todas de aumentos, de diminuições e tudo mais. Então, eu vou deixar a receita dessa parte na tela para vocês conseguirem fazer, tá? Basicamente, a gente vai usar as mesmas técnicas que a gente usou para fazer a asinha, então eu não vejo necessidade de fazer carreira por carreira com vocês. O que é importante a gente saber aqui é que os olhinhos são os de 6 milímetros, tá? Eu vou deixar bem certinho na receita as carreiras e a quantidade de pontos que eu deixei entre cada um deles. E eu usei esses olhinhos aqui, ó, que eles são amarelinhos, tá vendo? É um olhinho simples, a única diferença dele mesmo é que ele é amarelinho, ó, ele é de 6 milímetros.
e tem a travinha de segurança normalmente. Então, a gente coloca o olhinho e por trás, lá dentro do amigurumi, a gente prende com a travinha de segurança, né? Desse jeito aqui. E vocês podem usar o olhinho que vocês quiserem, pode ser aquele todo pretinho, caso vocês não tenham um olhinho colorido. Aqui em cima, para finalizar a cabecinha, a gente vai usar aquela técnica de anel mágico invertido. Então, a gente faz aqui a última carreira de diminuição. No meu caso aqui, eu deixei com 8 pontos baixos a última carreira. Depois, a gente corta o fio, deixando um espaço para fazer esse arremate. E aí, a gente vai laçando só a alcinha da frente de cada um dos pontos, tá? Depois puxa bem e esconde a pontinha desse fio aqui no amigurumi. Eu vou deixar então aqui no card e no bloco de informações bem certinho o vídeo para vocês, caso vocês tenham dúvida de como fazer essa parte aqui do trabalho, tá bom? E agora a gente vai fazer as anteninhas da borboleta. Para fazer a anteninha, a gente inicia fazendo um nozinho corrediço. Então, eu inicio da mesma forma que eu inicio o anel mágico, fazendo um ezinho e segurando bem aqui onde cruza o fio. Insiro a agulha aqui no centro, vou laçar o fio que está tracionado no meu dedo e trazer por dentro desse buracão. Puxo aqui a pontinha e a gente já tem o nozinho corrediço aqui na nossa agulha. E agora que a gente já tem um nozinho corrediço, nós vamos fazer 10 correntinhas. Para fazer a corrente, a gente laça o fio e puxa por dentro da laçada que tá na agulha. É só isso. Laça o fio, puxa por dentro da laçada que tá na agulha. Nós precisamos ter 10 no total. Fiz aqui as minhas 10 correntinhas. Agora a gente vai contar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Na quinta, nós vamos começar a fazer pontos baixíssimos. Então, a quinta correntinha é essa daqui que eu tô segurando, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu gosto de usar esses gominhos que estão aqui atrás da correntinha, ó. Tá vendo que a gente tem uns gominhos? Quando a gente vira a correntinha, eu vou pegar esses gominhos. Se você preferir, você pode pegar a alcinha aqui da frente mesmo, pra fazer o ponto baixíssimo. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta correntinha, eu vou inserir a minha agulha no gominho de trás. Trago o meu fio de trás para frente e já passo direto por dentro da laçada que tá na minha agulha. É assim que se faz o ponto baixíssimo. Vou pro próximo ponto, trago o fio lá de trás e passo direto por dentro da laçada que tá na minha agulha. A gente vai fazer pontos baixíssimos até chegar no fim da carreira. Cheguei aqui no final, já tá pronta a anteninha, então eu vou deixar um espacinho de fio para fazer a costura e cortar. Não precisa deixar um fio muito longo, porque a gente só vai prender esse pedacinho, então é só um pontinho que a gente vai dar. E agora a gente precisa repetir para fazer mais uma igual a essa. As anteninhas da borboleta a gente vai colocar bem aqui no topinho da cabeça, tá bom? Eu deixei mais ou menos uma carreira de distância. Dá um pouquinho de diferença, ó, de um lado tem uma, mas do outro lado tem duas, porque o amigurumi ele não é simétrico, tá? Por isso que dá essa diferencinha. É melhor vocês olharem bem aqui de frente com o corpinho da borboletinha de vocês e posicionarem aqui, ó, deixando mais ou menos aqui 1 centímetro de distância entre elas, ou mais ou menos 2 ou 3 voltinhas, né? Porque se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, a gente teria 3 carreiras entre uma anteninha e a outra anteninha, tá? Mesmo que ela fique um pouquinho tortinha aqui com referência ao anel mágico, mas quando a gente olha aqui de frente, ela vai ficar retinha. Deu para entender mais ou menos? Então, eu usei aqui a lateral como referência, tá? A gente põe bem aqui na lateral e segue aqui, ó, a linha de dentro, mais ou menos, dos olhinhos, pra gente saber mais ou menos onde a gente tem que pôr. Já deixei passada uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha de uma das anteninhas, ó. Vira o lado direito para frente, que é o lado que aparece as correntinhas do ponto. E agora a gente vai posicionar ela aqui na cabecinha. Então, eu já coloquei meu alfinete, eu já sei onde eu quero que ela fique. Vou inserir a minha agulha bem aqui onde está o meu alfinete. Posso tirar ele daqui. Vou sair no pontinho aqui atrás, num espacinho de ponto. Tiro a minha agulha. Venho aqui para outra parte, vou inserir agora
Vou passar agora o meu fio na agulha. E vou abraçar o pontinho, ó. Então, eu tava aqui no pontinho de cima, eu venho aqui na carreira de baixo e saio com o meu ponto num espacinho de ponto. Sai em outro, tá? Eu saí com esse fio em um espacinho de ponto e vou sair com esse outro lado em outro espacinho de ponto. Vocês já vão entender como é que vai funcionar isso daqui. Agora, eu já passei a agulha aqui na outra anteninha, vou posicionar ela aqui no meu trabalho. Então, eu já sei onde eu vou inserir. Já posso colocar aqui a minha agulha. E agora, eu vou sair num espacinho de ponto que eu saí aqui com um desses fios, ó, tanto faz, tá? No de cima ou no de baixo. No mesmo espacinho de ponto de um deles. Tiro a minha agulha, agora eu venho aqui pro próximo, passo a minha agulha no outro fiozinho que sobrou, que é o fio de início. E entro aqui laçando o pontinho. Então, eu venho bem aqui na carreirinha de baixo. E agora eu vou sair no espacinho de ponto que tá sozinho aqui, ó. Esse daqui de cima, no meu caso, já tá com 2 fiozinhos e esse aqui tá só ele, tá sozinho. Então, eu vou sair agora com esse junto com esse espacinho de ponto aqui onde tá o fio sozinho. Antes de arrematar os fios, olhem se ela ficou certinha, se tá retinha, se ficou bem posicionada, tá bom? Se vocês acharem que tá tudo certo, a gente vai arrematar, fazendo do mesmo jeito que a gente fez com o fio roxo. Então, ó, eu venho aqui com esses 2 fios que estão saindo do mesmo espacinho de ponto, vou dar 3 nozinhos. Passei minha agulha de tapeçaria aqui na ponta e vou entrar no mesmo espaço onde tá saindo o meu nozinho. Sai em outro espacinho de ponto, posso puxar aqui a minha agulha. Puxa até esconder o nó. E agora eu vou fazer a mesma coisa com essas outras 2 pontinhas aqui, tá? Então, eu vou passar a agulha, dar 3 nozinhos e esconder aqui dentro da cabecinha. Esses excessos de fio pode cortar bem rente. E agora a gente vai costurar aqui uma asinha na outra. Uma coisa que eu não falei é que uma das asinhas não precisa ficar com uma pontinha muito longa. Pode deixar uma pontinha mais ou menos de uns 15 centímetros só para esconder depois. E a outra vocês deixam uma ponta maior porque a gente vai usar para costurar aqui uma na outra e para costurar na borboletinha também. Para fazer essa costura, eu peguei aqui, passei meu fio na ponta maior que eu deixei. Vou pôr uma asinha aqui encostadinha na outra. E vou fazer uma costura pegando pontinho por pontinho, ó. Deixa esse excesso aqui, essa ponta do fio aqui pra frente, por enquanto a gente não vai usar ele. E aí eu venho aqui, ó, meu fio tá saindo aqui da última, eu vou laçar aqui a primeira de um lado e essa primeira desse lado de cá. E puxo meu fio. Tem que estar os 2 ladinhos iguais, ó, roxinho com roxinho, tá? Pra frente. E eu vou fazendo isso, laçando de um lado e do outro lado até chegar lá no final, tá? Sempre pega um pontinho desse lado e um pontinho do outro sem pular nenhum ponto. E agora que as 2 asinhas estão costuradas, a gente vai prender ela aqui nas costinhas da nossa borboletinha. É só apoiar bem embaixo do pescocinho, fica facinho de identificar o lugar, ó. A gente coloca bem no meio aqui das costinhas dela e bem encostadinho aqui na cabecinha. Se quiserem, pode pôr um alfinetinho aqui para não sair do lugar. Então, posiciona bem certinho. Vem aqui atrás, ó. Se quiserem, pode pôr um alfinetinho. Minha agulha de tapeçaria já tá aqui. E o que eu vou fazer é dar uma volta aqui no corpinho, tá? Tanto aqui por dentro, ó. Eu insiro no espacinho de ponto. Deixa eu tirar o alfinete que vocês vão conseguir enxergar melhor. Então, eu inseri aqui no espacinho de ponto, vou lá em cima, bem aqui, ó, insiro em outro espacinho de ponto e passo a minha agulha.
dar uma olhadinha aqui na frente para ver se ela tá bem posicionada. E agora eu vou dar algumas voltas fazendo desse mesmo jeito, tá? Então, eu vou inserir no mesmo lugar que eu já tinha entrado, no mesmo espacinho de ponto aqui embaixo, e vou sair aqui em cima no mesmo espacinho de ponto também. E puxa bastante, tá? Pode puxar para ficar bem firme. Eu vou fazer isso, dando essa volta, até eu ter uns 4 fios aqui, passando aqui por cima, tá? Sempre fazendo o mesmo caminho. Então, eu vou entrar sempre no mesmo espacinho de ponto aqui embaixo, sair no mesmo espacinho de ponto aqui em cima e dar a volta ali na asinha da borboleta. Lembrem sempre de ajustar bem o fio para ficar bem firme. Já passei 4 vezes aqui atrás, né? Dei 4 voltas, agora eu vou jogar a pontinha desse meu fio que eu tô fazendo a costura aqui pro meio. Vou sair num espacinho de ponto qualquer. Dei uma boa puxadinha e vou passar a agulha de tapeçaria nessa outra pontinha, que é a pontinha da outra, a pontinha do fio da outra asinha da borboleta. Então, a gente passa aqui a agulha de tapeçaria. Joga essa pontinha do fio aqui pra dentro, ó, no mesmo espacinho de ponto que a gente tava entrando com os outros fios. E eu vou sair aqui no mesmo espacinho de ponto que eu saí com essa outra pontinha que já tá aqui, né? Com outra ponta do fio mostarda. E com essas duas pontinhas aqui, eu vou dar uma puxadinha para ficar bem justinha, dar os 3 nozinhos e esconder aqui dentro do corpinho do amigurumi, tá bom? Do mesmo jeito que a gente escondeu as outras pontinhas dos fios. Eu vou fazer esse arremate e já volto para mostrar o resultado para vocês. E olha que linda que ficou a nossa borboleta de amigurumi. E aí, pessoal? A minha borboletinha ficou medindo 9 centímetros de comprimento. Mas esse tamanho varia bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu falo mesmo que é para vocês conseguirem ter uma base aí de tamanho. Se você fizer essa borboleta, me marca lá no Instagram, né? Posta uma fotinha e me marca lá no Instagram, no @ateliê_jessica_brandão, que eu vou adorar ver o trabalho de vocês e compartilhar lá na minha página também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!